feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até ele, eles certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro os males. Agora ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, por celebrarmos o 26º domingo do tempo comum, a liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita, como não é diferente dos outros dias. Porém, neste domingo nós escutamos a história de um homem pobre, um homem excluído, um homem com muita dificuldade de viver, um homem marginalizado, um homem cheio de lepras e feridas no seu corpo, e muitas vezes não visto por ninguém, não ajudado por ninguém, não cuidado por ninguém. Esse homem chama-se Lázaro, um pobre homem, que era um homem que tinha muitas limitações na vida. Como eu disse, os sofrimentos na vida dele eram inúmeros, mas isso não era motivo para que Lázaro não fosse um homem bom. Lázaro não tinha talvez tudo o que queria, no critério. Porém, Lázaro era um homem que tinha um coração puro, era íntegro, era honesto, era um homem que tinha temor a Deus, e se possível fosse, sempre buscava fazer o bem. Do outro lado, há um homem que nós não sabemos o nome, o homem rico, que era um homem que foi sempre feliz na vida, tinha tudo o que queria, bens muito altos, esbanjava com festas esplêndidas e grandes banquetes, tudo o que ele tinha. Ele sabia aproveitar a vida, porém ele era um homem que só se preocupava com ele mesmo. Ele era cheio de posses, mas não se sensibilizava com ninguém que nada tinha, ou não dava atenção a alguém que estava passando alguma necessidade. Para ele, se ele estava bem, era o que importava. Por isso, aqueles que ao redor dele sofriam não eram vistos por ele. Esse é o homem rico. E nós vemos esses 2 homens no Evangelho de hoje, e percebemos que em nossos dias também há pessoas assim, pobres, não somente no critério material, mas ausentes de cuidado, de felicidade. E de outro lado, pessoas ricas, mas que sabem aproveitar a vida, porém não têm atenção à sensibilidade dos que sofrem.
mas a gente sabe que a nossa vida uma hora acaba. Seja uma vida de sofrimento, que às vezes nos pesa e nos dói muito, uma vida de dificuldade, de dor, como foi a vida de Lázaro, como também acaba a vida do rico, que era um homem cheio de posses e riquezas e que aproveitava esplendidamente tudo que tinha. A certeza que temos é que a vida acaba, e acabou para esses dois homens, e vai acabar um dia para cada um de nós. É a certeza que temos. E nos conta o Evangelho de hoje que Lázaro, ao final da sua vida, ele foi conduzido pelos anjos do Senhor para junto de Abraão. Lázaro foi conduzido para o céu, alcançou a glória. O homem rico, não. O homem rico foi enterrado e foi para o lugar do tormento, para o lugar da chama. E aquele homem prepotente que até então nunca via ninguém, porque na verdade ele nunca precisou de ninguém, se percebendo naquele tormento, naquela chama, ele abre os olhos e olha para cima e lá vê Lázaro, o pobre Lázaro, ao lado de Abraão, e diz: Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo e pingue na minha língua, porque estou com sede e esse lugar que estou é um lugar muito difícil. Abraão disse: não tem como, não tem mais jeito. E aquele homem insistiu: tende piedade de mim, pai Abraão, olha para mim que sofro. E Abraão disse: não tem mais jeito. Há um abismo muito grande entre nós. Por mais que desejássemos ir daqui para aí, não nos seria possível. E por mais que vocês que estão aí nesse lugar de tormento desejassem vir até aqui, não seria possível, porque há um grande abismo entre nós. Nós percebemos naquele homem uma falsa conversão, porque ele teve toda a vida para ouvir a Deus, toda a vida para viver as coisas de Deus, toda a vida para ajudar os outros, e não ajudou a ninguém. Todos os dias passava pelo pobre Lázaro, que estava à porta da sua casa, beirando a mesa, desejando comer pelo menos as migalhas que caíam da mesa, mas nem isso ele deu a Lázaro. E todo dia passava e nunca observou o pobre Lázaro que estava ali. Mas é engraçado que quando ele estava no tormento, ele olhou para cima e viu Lázaro. Ele conseguiu enxergar Lázaro na glória, mas ele não se deu conta que quando ele não precisava de Lázaro, ele não lhe deu atenção. E no fundo ele nunca precisou de fato, mas agora ele está precisando. E na nossa vida é assim. Às vezes temos tudo, somos pessoas que somos realizadas, definidas, chegamos a lugares que nem imaginávamos chegar, conquistamos coisas que nem imaginávamos conquistar, e se não tomarmos o cuidado, nós achamos que nós não precisamos de mais ninguém, porque já temos tudo, já não temos problemas, somos felizes. Hoje temos tudo, hoje somos felizes, hoje estamos na bonança, na paz. Porém, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje podemos não precisar daquela pessoa que nós cruzamos todos os dias, mas amanhã podemos. Por isso a necessidade do bom relacionar-se, do relacionamento bom com o outro, independente de quem seja esse outro. Aprendamos a nos relacionar. E aquele homem se desesperou, aquele homem rico, que nem nome tinha. Naquela época, se tinha uma coisa que era importante, era o nome. E o homem tinha tudo, menos nome. Menos nome. E hoje nós precisamos aprender a zelarmos pelo nome que temos, a zelarmos pela família que nós somos. Talvez a sua família não seja perfeita, mas a sua família te deu nome. A sua família não somente te colocou no mundo, te deu um nome, e isso é sinal de vínculo.
E aquele homem rico não tinha nome, porque até mesmo isso ele perdeu, porque o Senhor conhece quem é bom, e quando o Senhor sabe que alguém é bom, Ele chama pelo nome. Por isso que Ele chamou o pobre Lázaro. Lázaro era o nome do pobre, porque Deus conhecia o coração daquele homem pobre. Já o rico era tão fechado nele mesmo, tão egoísta, que nem o nome, nem o coração ele abria para Deus. E ele disse para Abraão: pai Abraão, sendo que anteriormente nunca chamou Abraão de pai, nunca se preocupou em seguir a Deus, estando no inferno, no tormento, clama por Deus. Depois de estar no inferno, não tem mais jeito. Uma vez estando no inferno, não tem mais jeito. Somente Cristo é capaz de resolver esse problema, se Ele novamente descer a mansão dos mortos para lá retirar aqueles que estão lá. Enquanto isso, é passar pelo tormento, é passar pela chama. E aquele homem estava desesperado, clamando a Abraão, chamando Abraão de pai. E disse assim: Abraão, eu tenho 5 irmãos, Abraão. Manda um dos teus ressuscitar e ir lá na minha casa falar com eles, porque eles vivem da mesma forma que eu vivia. Eles fazem o mesmo que eu fazia, pai Abraão. Manda alguém lá falar com eles. Abraão disse: eles têm os profetas, eles têm os homens de Deus, que eles escutem os profetas, que eles escutem aqueles que falam de Deus. Não, pai Abraão, vai ser mais fácil se um dos teus forem lá. Aí Abraão disse: filho, se eles não escutam os homens de Deus, por mais que alguém ressuscite, eles não vão escutar, porque essa é a realidade da vida. Quando nós queremos, nós escutamos, mas quando a gente não quer, a gente não escuta. Não adianta. Quantas vezes já escutamos um termo assim: ah, mas você só escuta o que você quer. Mas é a verdade, nós só escutamos o que queremos. E tinha os profetas, tinha os homens de Deus, aqueles que conduziam o povo. E o homem rico e a família dele não estavam nem aí para nada disso. A escuta é uma virtude cristã. Me recordo na minha infância, e muitos de vocês talvez passaram por isso. Eu lembro minha mãe dizer assim: menino que desobedece pai e mãe, menino que não escuta pai e mãe, menino que não ouve os conselhos de pai e mãe, vira bicho, vira lobisomem. Porque não escutar o conselho do pai é como bater no pai. Não escutar o conselho da mãe é como bater na cara da mãe. E eu lembro que tinha lá no interior essas culturas populares, né, que diziam que batia em pai e mãe, virava meia-noite lobisomem. Vocês já escutaram isso? E tinha um rapaz lá na rua que meus pais moravam, que ele era um homem muito bonito. Era um homem muito bonito, alto. Mas o povo dizia que ele batia na mãe, que ele não cuidava da mãe que estava doente. E a história é que quando dava meia-noite, aquele homem que era tão bonito, tinha uma aparência tão linda, se transformava no lobisomem. E nós crianças, nós duvidávamos daquelas histórias, que nós víamos aquele homem na rua, né, bonito, e pensávamos: deve ser mentira essa história de que esse homem vira lobisomem. Não pode ser. Mas quando esse homem aparecia na rua, perna para quem te tem, não ficava um menino na rua, porque nós tínhamos medo dele, porque a história era que ele virava o bendito lobisomem, porque não ouvia a mãe, não ajudava a mãe, batia no pai e na mãe. E assim, quando nós não escutamos a Deus, é do mesmo modo. Nós nos tornamos bichos autossuficientes, que achamos que não precisamos de ninguém. Bicho, talvez não chegue a virar lobisomem não, mas vire outras coisas. Por outro lado, não sei se vocês acompanharam a Paralimpíada, a seleção brasileira de futebol paralímpico. Vocês ficaram sabendo? Ganharam
E o rapaz, o Jefinho, vocês ouviram o Jefinho da Paralimpíada, ele é lá da minha cidade, de Candeias. Primeira vez que alguém da cidade ganha uma medalha olímpica, o Jefinho. E chegou aquele deficiente, e observando isso, um deficiente muitas vezes excluído por muitos, pela sociedade. De outro lado, um homem bonito que virava lobisomem, mas que era bicho. E o Jefinho foi recebido na cidade, eu acompanhei pela internet, no carro de bombeiro. Imagina, cidade pequena, lá Candeias, na Bahia, uma cidadezinha pequena. E chegou o deficiente no carro de bombeiro. Era um homem, se fosse na linguagem daquela época, leproso, desconsiderado, que não presta, segundo os moldes, do passado. E chegou honrado, porque foi um homem bom, um homem que lutou pelos seus sonhos, que tinha muitas dificuldades. Eu imagino a dificuldade daquele rapaz, desse Jefinho, de aprender a jogar futebol, entrar na seleção brasileira de futebol para ganhar uma medalha olímpica. Eu fiquei orgulhoso dele, primeiro porque é lá da minha cidade, e depois pela história de vida dele. Mas ele chegou um dia de glória, sofreu, e assim foi Lázaro. Estava lá diante de Abraão, e o pobre do rico, que na verdade se tornou pobre depois que viu que não tinha acumulado riqueza nenhuma na vida, estava lá se lamentando. Nunca percebeu Lázaro. Quando Lázaro estava no céu, ele viu a Lázaro? Tarde demais. Agora vês a Lázaro? Que Lázaro estava acima dele, e ele é acostumado a olhar só para cima, nunca olhou para quem estava embaixo, nunca viu Lázaro. E tem algo muito interessante no Evangelho de hoje, que tem um terceiro personagem. O homem rico é o primeiro, o homem pobre, Lázaro, é o segundo, mas tem um terceiro personagem, que às vezes também passa despercebido, que é o cachorrinho. Perceberam que ao lado de Lázaro tinha um cachorrinho? O que esse cachorro queria? Também um pouco de comida. Queria se alimentar, feito os cachorrinhos que estão às vezes ao redor da nossa mesa, e a gente diz assim: sai daqui, cachorro fedido, vai para longe, não, vai para fora. O cachorrinho estava lá à beira da mesa, também esperando cair uma migalhinha para ele comer. O homem deu comida ao cachorro? Não deu. Lázaro expulsou aquele cachorro que estava lá? Não. Mas o cachorro era concorrência para ele, que ele queria comida, o cachorro também queria. Mas Lázaro foi generoso. Lázaro não tinha nada a oferecer àquele cachorro, nada. Ele só tinha as feridas no corpo. E o melhor de Lázaro para aquele cachorro era o pus que saía das suas feridas. Era o melhor de Lázaro naquele momento. Era o pus que saía das feridas dele. E ele deixava o cachorro lamber as feridas. E nos conta a história que à medida em que o cachorrinho ia lambendo as feridas de Lázaro para se alimentar à sua fome, as feridas de Lázaro iam ficando saradas, curadas, porque Lázaro foi generoso, deu ao cachorro aquilo que o homem não deu a ele, um pouquinho de alimento. Lázaro só queria as migalhas que caíam ao chão, não lhe deram nem lhe perceberam. Ao cachorro ele fez diferença, e olha que cachorro nem alma tem, e ele deixou que o cachorro lambesse suas feridas. Por isso que na imagem de São Lázaro tem um cachorro do lado, porque o cachorro, ele se alimentou da generosidade de Lázaro. E com essa história generosa, nós precisamos aprender a sermos generosos também, ajudarmos alguém. Nós temos muito para ajudar, não necessariamente com o material, mas nós podemos em algum momento ajudar alguém.
estou ajudando a vocês, falando para vocês. Talvez alguém esteja num momento de conversão agora. Talvez alguém esteja num momento de paz agora. Talvez alguém esteja se encontrando com Deus agora. Esse rapaz que está tocando o teclado, ele está me ajudando a interiorizar aquilo que eu quero transmitir para vocês. Nós temos aqui muitas pessoas nos ajudando, os nossos pais, as nossas irmãs que vieram de longe, os nossos cerimoniários, muita gente ajudando. Nós podemos ajudar de algum modo. Nós podemos às vezes dar o nosso luz para alguém, que talvez para a gente não tenha valor nenhum, mas para alguém aquilo pode ser muito importante. Eu estou falando para vocês agora. Para mim isso é mais natural, porque eu já faço isso há algum tempo. Talvez eu não tenha a compreensão do quanto isso ajuda as pessoas que escutam minhas homilias, mas estou dando. Já fiz muita coisa errada na vida, já errei demais, e todos nós já erramos também. Portanto, ainda estamos vivos, não estamos? Ou tem alguém morto aqui? Tem alguém morto? Olha do seu lado se tem alguém morto. Então dá tempo de fazermos algo de bom. O homem rico, egoísta, que não ajudava ninguém, foi querer fazer o bem depois que estava morto. Não dava mais. Então olhe para a sua vida e veja hoje onde que você pode ajudar alguém. Tem gente que joga comida no lixo, mas não dá para alguém que está na rua. Não dá para o pobre do cachorro. Ele diz, se comer essa comida vai morrer, porque só come ração. O pobre do cachorro está todo dia lá, abanando o rabinho ao redor da mesa, querendo comer. Você joga no lixo a comida, mas não dá nem para ninguém na rua, nem dá para o cachorro. Joga fora. Pecado. Pecado. Às vezes a gente deixa a comida estragar na despensa, estragar na geladeira, não dá a ninguém. Pecado. Às vezes nós temos um monte de roupa no guarda-roupa. Uma vez uma mulher me ensinou assim, padre, se você ganhar 2 camisas, dê uma. Por exemplo, ganhei 2 novas, dou uma das velhas que eu já tenho. Porque você já tem 10, você ganha mais 2. Graças a Deus, o padre ganha muito presente. E continue dando presente para o padre. Mas eu aprendi isso com ela. E eu fui percebendo que quanto mais eu doava minhas roupas, mais eu ganhava. Eu falei, esse negócio funciona. É a generosidade. E às vezes a gente tem tanta roupa no guarda-roupa e fica lá guardando na ilusão que vai emagrecer para usar. E guarda aquela roupa antiga. Mas se você emagrecer, talvez, você não vai querer mais usar aquela roupa. Você vai querer uma roupa nova, de um modelo diferente, uma camisa diferente, um vestido diferente. A gente vai guardando lá anos. Não dá para ninguém. Nós temos aqui, por exemplo, os vicentinos, que tanto ajudam os pobres. Nós temos aqui a pastoral da sopa, que toda semana faz ali a sopa e doa para os pobres. Às vezes quem toma, nem todo mundo é pobre, mas talvez não tenha uma janta naquele dia. Talvez não tenha o que comer naquele dia porque está guardando para o almoço do outro dia. Aí fazem arroz doce, dá para o povo. E a gente pode fazer alguns gestos concretos assim. Não necessariamente o dinheiro, mas é do que temos mesmo. Aquele puizinho que a gente se incomoda e fica espremendo para tirar e jogar fora. Dá para alguém. Faça a experiência da generosidade e você vai perceber que não vai lhe faltar nada. Tem gente que é generoso pela amizade, tem gente que é generoso pela presença, pela companhia, por uma ligação que faz para alguém, por uma mensagem que manda no celular. Tem gente que é generoso no trânsito, tem gente que é generoso nos empregos, no trabalho. Tem generosidade em todo lugar. Porque você pode pensar assim, mas tem tanta gente ruim no mundo? Tem. Mas você quer ser ruim igual a eles? Porque a gente tem 2 escolhas no final da nossa vida: ir para o céu ou ir para o tormento. E nós escolhemos céu ou tormento. E como eu dizia, talvez você olhe para a sua vida e pense, meu Deus, eu estou quase um lobisomem, eu estou quase
você está vivo ainda, dê graças a Deus por isso. Dê graças a Deus por isso. Talvez você não fez o bem a ninguém até hoje. Talvez você não ajudou a ninguém até hoje. Vire a página. Faça a experiência da generosidade. Ajude. Mas ajude gratuitamente. No seu pouco, que para o outro pode ser muito. O seu pouquinho de hoje, para o outro é muito. E eu poderia ficar horas e horas falando para vocês. Horas e horas. Mas eu tenho certeza que eu cheguei aonde eu queria. No coração de muitos. E aqueles aos quais eu não consegui chegar ao coração, com a graça de Deus, Ele mesmo vai chegar. Por essa Eucaristia que hoje celebramos. Que como aquele homem no tormento olhou para cima e viu a glória de Deus. Que cada um de nós hoje, nos tormentos e dificuldades da nossa vida, ao se elevar pelas mãos do sacerdote o corpo e o sangue de Cristo, olhemos para Ele, olhemos para Cristo e peçamos a Ele a graça da generosidade, a graça de sermos bons. Seja generoso e Deus te dará o que você precisa. É o movimento inverso. Primeiro dê, primeiro ajude, primeiro faça e depois você terá tudo o que tem. Não fique guardando demais as coisas. Tem uma garagem cheia de treco, o que acha que um dia vai usar. Guarda, vai guardando, guardando, guardando. É porque eu vou perder isso aqui. Deus vai te dar outro. Deus vai te dar o melhor do que aquilo que você tem guardado. Não tire o que vai lhe faltar, não. Tire da sua vida o que é desnecessário hoje. O que é aquele a mais que você não usa por mais de 6 meses, por exemplo. Você não vai usar nunca mais a sua vida. Dê um pouco do que você tem. E Deus lhe dará muito do que Ele tem. Que Deus nos conceda a todos essa graça. Que essas irmãs que estão aqui, que foram tão generosas ao sair de casa para servir a Deus, a esses frades da pastoral vocacional, que foram tão generosos em sair das suas famílias para ajudar a Deus, a tantos jovens que nesse dia participaram do encontro vocacional, que foram tão generosos em escutar o chamado da igreja, a cada um de nós que somos tão generosos e sempre ajudamos quando nos é solicitado, que a Virgem Maria te ajude. E o meu desejo para você, para cada um de nós hoje, é que nunca lhe falte o que é de Deus. Que Deus te abençoe todos os dias da sua vida. Que Deus te livre de todos os males. E que você seja esse alguém generoso, esse alguém bom. É o meu desejo para mim e para cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.